Antigamente as pessoas tinham o hábito de se reunirem em frente à TV para assistir o que é uma boa novela, uma boa história. Mas hoje em dia tem tanta concorrência, né? Tem streamings, séries, as próprias redes sociais, né? O celular tá aí sendo uma grande concorrência. E as pessoas às vezes ficam até se perguntando: será que as novelas não vão ter mais a força que tinham antes? Será que as tramas não estão sendo tão bem escritas como antes? Será que isso tudo é real? Ou as pessoas estão com um certo saudosismo? Para debater esse assunto comigo, eu estou com uma pessoa aqui que entende tudo sobre novelas. Ele é jornalista, ele é colunista do Observatório da TV, é membro da PCA e é autor do livro Novela A Obra Aberta e Seus Problemas. Hoje eu estou com ele, Fábio Costa. Olá, Fábio, que prazer te ter aqui. prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, ainda mais para falar desse assunto, que é um assunto que, você vê, eu para escrever um livro desse, Tem que sou gostar muito, apaixonado, tem que né? gostar muito. Ah, que bom. Então a gente vai ter bastante repertório aqui. E eu já vou começar com uma pergunta que eu acho que você já deve ter respondido bastante, mas é porque não tem como fugir dela. A gente tá na onda dos remakes, né? Sim. Teve aí Pantanal, agora mais recente Vale Tudo. E é um assunto que gera polêmica, porque algumas pessoas são a favor, outras são contra. Eu quero saber da sua opinião. O que que você acha dos remakes? Eu adoro a ideia de fazer remakes, porque, claro, desde que tenha um tempo interessante que tenha passado, né, da primeira versão para agora, porque justamente vai te possibilitar o contato com uma nova geração e despertar um apelo de eu ter curiosidade de ver de novo uma história que eu talvez já conheça. Uhum. Por isso eles apostam nessas grandes novelas, né? Eu adoro a ideia de remake porque ele conecta gerações de espectadores e oferece a possibilidade de você ter contato com essas histórias que foram tão importantes e que seguem sendo a ponto de você pensar nelas não para uma reprise, mas para fazer de novo um novo produto, né? E novelas das quais eu gostei muito, tem pessoas que têm resistência a remake, eu sempre falo isso, olha, mas novelas que a gente conheceu e que eu gosto muito, você gosta muito, nós já conhecemos porque foram feitos em remakes, né? A Viagem, Mulheres de Areia e diversas outras. E se não tivessem feito, nós não teríamos essa ligação com elas, né? Então, eu não sou contra remake. O que eu tenho uma certa resistência, enquanto espectador, é a continuação. A continuação eu acho um pouco desnecessário, mas o remake não. Já aproveitou e já ia fazer justamente essa pergunta. Então, você acha que acaba sendo melhor do que uma continuação? Continuação, você acha que pode ser um pouco perigosa? Eu acho que a continuação, ela, para a emissora, é uma coisa parecida com o remake, no sentido de você ter uma coisa meio certa de que vai fazer sucesso. E nesse ponto, comercialmente, eu entendo eles quererem fazer. Mas a continuação funciona melhor em cinema, porque são obras mais curtas. Então, mesmo que você não goste, mas não é uma coisa que pode render tantos problemas, tantos percalços quanto uma novela. Uma novela é longa. Sim. Agora, Eta Mundo Melhor, que é uma sequência de Eta Mundo Bom, ela está prevista para ter mais capítulos do que a primeira parte, né? Então, assim, você tem que pensar que, tudo bem, fazer uma sequência, tem gente que volta, tem gente que não volta, mas eh, tem histórias que se encerram em si mesmas. Uhum. E que para você fazer uma continuação, você desfaz magias dos desfechos que agradaram ao público. Então tem gente que morre porque o ator não vai voltar na segunda parte. Tem casais que tem que se desfazer e você torceu por eles da outra vez. Então a continuação em novela eu acho um pouco discutível. Mas o remake eu acho até fundamental para, com as reprises também dos clássicos, você fomentar uma nova relação de outro público com a telenovela. Então, Avenida Brasil 2 saiu, né? Que está por vir aí próximo, em 2027. Isso. Você acha que a Globo se equivoca em fazer essa continuação de uma coisa. Foi um sucesso, né? Avenida Sim, Brasil em fenômeno 2012. de repercussão, Né? né? Você acha que pode dar errado essa continuação da história? Eu acho que pode ser artisticamente interessante, mas o potencial de rejeição também é muito grande, Hum, porque o público espera o mesmo clima, o mesmo elenco, lances semelhantes. O Mauro Wilson, que está desenvolvendo bem o trabalho de continuar o Eta Mundo Bom do Valcir Carrasco,
Ele basicamente fez a novela sozinho, né? Os dois só trabalharam o primeiro mês juntos ali da Uhum. novela. Ele conseguiu manter muito do clima, né? Coisas que talvez, vamos dizer assim, o próprio Valsir faria. Uhum. E vai ser o mesmo autor que vai fazer Avenida Brasil 2, né? O João Manuel Carneiro. Mas as pessoas, justamente porque foi um grandíssimo sucesso, podem pesar mais na barra dele para que mantenha o clima da outra e tal. Isso é uma coisa difícil, porque vai ter outros personagens, nem todos vão voltar, né? É uma cilada. Pode dar muito certo ou muito errado, né? Uhum. Por melhor que seja, as pessoas podem pegar no pé da novela. Então, vamos dizer assim, o meu medo é esse, que uma coisa que tenha o seu valor, esse valor não seja reconhecido porque você está muito apegado com a primeira parte. Esse é um risco enorme, né? Nesse ponto tem outra semelhança com o remake. As pessoas são muito apegadas às primeiras versões e às vezes pegam no pé da segunda por mais qualidades que ela possa ter. Uhum. É o caso de Vale Tudo, né? Que foi É o muito caso de Vale criticada. Tudo, foi muito E eu criticada. quero saber a sua opinião. O que que você achou do remake de Vale Tudo? Eu achei que no remake de Vale Tudo, mais ou menos até a metade, ali o casamento da Maria de Fátima, a novela tinha mudanças, tinha adaptações, mas ela era mais apegada à primeira versão, mais fiel, entre muitas aspas. Uhum. Do meio para o fim da novela, a coisa descambou e virou uma novela da Manuela Dias, com os seus prós e os seus contras, né? E é claro que em remakes, adaptações, enfim, você acaba tomando muitas liberdades. Você precisa realmente, porque por mais que seja uma história, vamos dizer, pronta, é uma outra vez que você vai ter contato com o público. Nem todo mundo viu a outra. Quem viu, às vezes não lembra com minúcias. É natural, você tá escrever dezenas de páginas todo dia ali, tá, é uma tarefa difícil. Só que você, ao mesmo tempo, fez uma novela até o meio e depois virou uma outra coisa e ela inteira não foi, ela não aproveitou, não foi como a primeira versão em um ponto fundamental que tornou a primeira versão essa potência que ela é. Uhum. No final dos anos 80, Vale Tudo e outras novelas, Roque Santeiro, Roda de Fogo, Salvador da Pátria, essas novelas elas falavam muito criticamente de um Brasil que ressurgia das mazelas da ditadura militar, um Brasil que se reencontrava com uma cidadania muito possível de ser exercida. Uhum. As pessoas estavam se reencontrando com a brasilidade, tendo orgulho dela. E Vale Tudo falava de honestidade, de caráter, não só a partir da mãe e da filha, a Raquel e a Fátima, mas todos os personagens. E essa grande crítica à suposta desonestidade geral do povo brasileiro, nessa novela de agora, não teve. Ela foi uma novela comum que podia até nem chamar Vale Tudo, né? Sim. Então, o grande problema foi esse. Muita gente gostou, adorou, mesmo tendo visto a primeira versão, entende que é outra coisa, maravilha. Eu não gostei desse remake como gostei de outros. E não é pelas mudanças, mas Hum. pela maneira como elas foram feitas. E quanto à liberdade poética que, por exemplo, Manuela Dias colocou de incluir o que um bebê reborn, por exemplo, É, né? é. Você acha que houve um exagero ou você acha que o autor ele pode estar livre para mudar mesmo? Eu acho que houve um exagero, não necessariamente em incluir o bebê reborn em si ou outras situações como essa, assim, que as pessoas até tiraram muito sarro na época que na novela ia aparecer o Morango do Amor também, né? Mas eu acho que o problema foi que situações da história, mesmo sem tendências muito do momento, como é o caso do Bebê Reborn, mas situações atuais que foram aproveitadas pela novela caíram meio de paraquedas e elas tanto surgiam de repente como também sumiam de repente. Então ficava uma coisa gratuita que você pensava assim, ah, então me enrolou uma semana e resolveu e é isso aí, podia não ter tido, né? Eu até brinquei com um amigo meu quando a gente estava comentando isso na época da novela. Tem uma temporada inteira de uma série chamada Dallas, né? Que é muito famosa. Uhum. Tem uma temporada inteira da série, quase 30 episódios, ou 30 mesmo, que depois você descobre que esses 30 episódios você pode jogar fora. Você perdeu o seu tempo, porque eles são um sonho de uma das personagens. Porque é uma temporada que o ator que fazia o marido dela tinha deixado a série, Patrick Duffy, o que fazia o Bob. E aí ela, Pamela, que era a Vitória Principal, ficou sem ele, tá? Ele morreu na série.
porque o ator quis sair da série, mas depois ele voltou, porque os planos dele fora da série não deram certo. Então, uma temporada inteira que ele não gravou foi um sonho da Pamela. E aí a temporada termina com ele voltando, saindo do banho, foi um pesadelo, lá acorda. Então, assim, coisas gratuitas que você joga fora porque elas não contribuem absolutamente nada para a história. Não só vale tudo, mas às vezes as novelas têm esse problema. Esse é o risco de você querer se conectar muito numa onda do Twitter e tal, porque depois aquilo vai te levar para onde com a sua história? Realmente combina? Vale a pena você inserir? Então tem situações assim, vale tudo. Os muitos negócios, empreitadas malandras de César e Olavinho e essas coisas, né? Era ágil ali para aquilo, mas podemos jogar fora quase todos eles se você cortar para reprisar a novela. E por aí vai. Então, isso foi um dos motivos que acabou contribuindo no conjunto para que Vale Tudo perdesse um potencial de uma força crítica que a primeira versão teve. Eu sei que é chato, eu me pondo no lugar da Manuela Dias, a gente pegar no pé dela que ela tem que ser fiel ao original, não sei o quê, mas não é questão de ser fiel ao original. É claro que você vai mudar coisas, mas Vale Tudo é uma novela que se tornou Vale Tudo por motivos que a gente não viu na segunda. Então o grande problema foi esse. Não é você mudar, mas é o que que você vai fazer para mudar. E que também foi em comemoração aos 60 anos da Globo, né? Então teve um Isso, peso diferente. exatamente. A novela das novelas, É, né? então. E que para mim não é, mas enfim. Ah, olha aqui, ó. Já É temos uma muito polêmica, boa, talvez. já temos, né? É muito boa, maravilhosa, mas para mim não é. Ah, entendi. E até falando também sobre essa questão aí das redes sociais, que antigamente não tinha, né? Sim. Agora sim as pessoas estão ali, estão opinando e tudo mais. Você acha que hoje em dia as redes sociais, o peso que elas têm, são em comparativo como lá nos anos 70, mais ou menos, que passávamos pela ditadura militar e tal, teve algumas censuras. Você acha que a nova censura de hoje em dia, ela vem das redes sociais? Os autores, eles estão muito preocupados em serem cancelados ou não? Eu acho que, guardadas as proporções, é uma maneira de cerceamento do trabalho do autor, se ele está sentindo que algo não é recebido, né? Não é Uhum, bem recebido como ele gostaria. uhum, É uma forma. Mas também há a censura, né? O controle do trabalho do autor que é feito pela emissora quando se vê no ar. Tudo bem, tem a sinopse que é aprovada, etc. Mas quando se vê no ar que talvez que um ano atrás, 2 anos atrás, você aprovou a sinopse. uhum. Aí no ar, mudou o momento e talvez uma determinada abordagem não caiba mais. Então você manda brecar aquilo. Ou então você quer que algo que se desenvolveria deixe de ser desenvolvido. Seja porque você não quer melindrar certos grupos políticos mesmo, ou religiosos, ou ambas as coisas, que hoje em dia no Brasil nós temos essa simbiose de religião com política, né? Talvez mais forte do que antes. E então não existe mais aquela censura do governo, mas existe, como sempre existiu, uma censura interna nas emissoras. E o autor, vendo as redes sociais, também pode se sentir desencorajado a tomar esse ou aquele caminho, porque está vendo que a gente se manifesta contra. Uhum. Realmente pode influenciar, porque a resposta do autor para o que ele vai escolher para fazer com os personagens, ela tem a ver com a nossa receptividade e a rede social permite uma coisa mais instantânea, né? Uhum. E, e tem o medo de ser cancelado, etc, etc. Ele como autor, né? E o que é tradicional, que é a resposta do autor, do ator no seu trabalho. Então, às vezes um personagem que é pequeno cresce porque aquilo não estava previsto, mas eu escrevo a novela e estou gostando muito da interpretação de fulano de Beltrano. Então, aquele papel cresce. O contrário também acontece, um grande diminui. E também muito se dá, acho que as pessoas elas se baseiam tanto às vezes nas redes sociais que elas acabam se perdendo da ideia original, né? Isso acontece muito. Por exemplo, a penúltima novela agora foi a novela Mania de Você. Mania de você. Ela, quando foi lançada, assim, todo mundo achou, a novela aí do João Manuel Carneiro, né? Tem 4 protagonistas, tudo mais. Aí a novela foi se desenrolando, se desenrolando. Aí veio aí o boato, né, de uma pessoa estaria insatisfeita. Uma das pessoas é o protagonista. Eu, pelo menos, eu não me lembro de ter visto um protagonista morrer, assim, Uhum. pela novela. Né? Aí eu quero entrar nessa parte que até o seu livro aborda Sim. isso, sobre os percalços que acontecem durante a gravação da novela, né?
ficou sabendo, né, que o Nicolas Prats, ele estaria satisfeito com o rumo do personagem dele na novela, pediu para sair e aí morreu. Eu queria saber de você sobre na parte da pesquisa do seu livro, algumas histórias assim que as pessoas não sabem que aconteceram, de possíveis atritos entre atores e diretores, autores, coisas que acabaram atrapalhando a novela. Eu sei que você pesquisou bastante sobre isso. Pode Sim. contar uma história assim bem que te impactou? Ah, claro. Não, tem histórias de variados fundamentos, né? Porque, por exemplo, nesse meu livro, eu dividi os capítulos por grandes temas, assim, por exemplo, a atriz que engravida e a personagem não pode engravidar, até porque houve uma época em que a personagem engravidar, a novela acabou, né? Porque ela casou e engravidou. Uhum, Acabou a novela, uhum. né? Então não podia. Tem o ator que se dá mal com o autor, tem o diretor que se... Enfim, e realmente surgiram as notícias, né, que por causa do descontentamento dos rumos do personagem, etc., o Nicolas acabou pedindo para sair. Foi até perto do final, Uhum. né, mas ele falou: ah, não, não quero mais. Tá. É, olha, de primeiro, eu posso lembrar, no remake de Pecado Capital, que foi feito em 98, né, Pecado Capital é um grande clássico da Jeanette Claire, foi feito em 75, a primeira novela em cores hoje é a novela das 9, né? Era a Uhum. novela das 8. E nessa novela, o Francisco Coco fazia um taxista que acha um dinheiro no banco do táxi dele, o Carlão, e a vida dele muda a partir daquilo. Em 98, a Glória Pérez foi convidada para fazer o remake, foi uma homenagem aos 15 anos de morte da Jeanette Claire, né? Ela morreu em 83. O Francisco Coco voltou no papel do viúvo milionário infeliz, o Salviano, que Uhum. tinha sido o Lima Duarte antes. O par dele e do Eduardo Moscovis, que agora era o taxista, foi a Carolina Ferraz, porque o Eduardo Moscovis e a Carolina Ferraz tinham feito um super sucesso como um par romântico de beijos tórridos. Estou com saudade de você debaixo do meu cobertor, né? No Por Amor, do Uhum. Manuel Carlos. Então eles logo em seguida já entraram para fazer Lucinha e Carlão. Deu muito certo, eles são ótimos, são lindos. E o Coco começaram a dar um. E o Coco também foi uma escolha maravilhosa para fazer. E tinha memória da primeira versão, né? Que Sim. ele foi o Carlão, etc. Começou a sair notícia na imprensa de que a Carolina Ferraz não queria beijar o Francisco Coco. E ela sabendo que a história era essa, porque inclusive o grande par dela na novela, a maior parte da novela, não é o taxista. Eles desfazem o noivado porque ela se envolve com o milionário. Uhum. E não é por interesse, ela se apaixona mesmo. E ela não queria beijar o Coco, né? O Coco, a vida inteira depois disso, deu em várias entrevistas, ele falou: não, realmente, esse é um caso que foi uma falta de coleguismo, foi, né, foi desagradável, ele não gostava nem de falar no nome dela. E depois eles Nossa. trabalharam, né, em outras ocasiões, foram escalados para os mesmos elencos, né, fizeram o Astro no mesmo elenco, só que ele não contracenou com ela, né? Uhum. O remake do Astro. E isso foi um problema muito grande para Glória Pérez, porque você tem o casal central da novela sem poder beijar porque a atriz não quer beijar. E a Beth Faria dava beijos muito apaixonados com o Lima Duarte na primeira versão. Um homem de meia idade que virou o galã do Brasil. Ele tudo bem que o Coco sempre foi galã, Uhum. mas o Lima Duarte, esse personagem era tão romântico, tão envolvente, que ele se tornou um campeão de cartas. Assim, as mulheres se apaixonavam pelo jeito do Salviano, etc. Tão rico e tão infeliz. E o Coco fazia muito bem o papel, mas a Carolina e ele não se davam. Então a Glória precisou romper o casal e criar uma nova personagem que foi feita pela Vera Fischer, que seria a cunhada do Salviano para fazer par com ele. Ele não fez par com a Carolina, mas a partir de uma certa Ah, altura da novela. E isso desvirtuou completamente a história original da Jeanette Claire. a obra teve que ser mudada por conta da Carolina. Basicamente sim. Meu Deus. Né? Nunca eu não tenho conhecimento de queixas do contrário. O Coco não quer a Carolina, a Carolina que não queria beijá-lo. Isso virou notícia na época. E aí a solução foi desfazer o casal, né? Uhum. E o Carlão mais incentivado ainda a reconquistar essa noiva, porque agora ele estava cada vez mais envolvido com o uso de um dinheiro que não era dele e queria ela de volta, mas ele tinha se casado com uma mulher também, que era a Cássia Kiss, que fazia. Então você começa a prejudicar diversos plots, como a gente chama da novela, Uhum. porque o Carlão está atrás da Lucinha
mais e por muito mais tempo do que na primeira versão, porque o romance dela com Salviano deixou de existir, né? Uhum. E ele foi se envolvendo com Vera Fischer, etc. e tal, mas aí você tem vários problemas. Tem a resistência dos filhos dele a ele casar com uma mulher mais nova, porque é golpista, porque é não sei o quê. A novela teve que mudar. A Glória Pérez ficou com um abacaxi na mão porque a Carolina não beijava o coco, né? E não é isso que fez com que a novela tivesse determinados problemas na época e tal, não é a principal causa. Mas é uma delas, sem Sim. dúvida, porque como é uma novela muito conhecida, as pessoas se lembravam de que eles passavam a novela inteira juntos, tinham brigas ali e tudo, só que era por causa dos problemas do romance. O romance existia, o amor existia. Uhum. E no remake isso foi completamente modificado, né? Por pouco, inclusive, o Carlão, que no final da novela ele morre, por pouco no remake ele não morria, que era para poder ficar com a Lucinha. Nossa, Só que aí falaram, não, aí já é demais. vai No mexer final tem que demais. ser mantido, ele tem que morrer, que é uma Uhum. espécie de castigo dele por tudo que aconteceu na vida dele depois que ele pegou o dinheiro que não era dele. Uhum. Aí a Lucinha, a Carolina Ferraz, está lá, de viúva dele na cena, chorando porque chega ele, levou os tiros e morreu. E a Cássia Kiss, que é a mulher, não tá, porque eles já se separaram. Eu gosto da Lucinha, vou casar com ela, vou não sei o quê, nosso casamento foi um erro, etc e tal. Então a Eunice, ela termina outra novela casada com Carlão. Ela que é a viúva. Foi a Rosa Maria Murtinho, né, que fez no caso. Se eu não estou me equivocando no desfecho. Mas a Eunice não tinha mais razão de ser naquele final, porque, vamos dizer assim, a viúva dele foi a Lucinha, porque eles iam ficar juntos de novo. Nossa. Esse é um caso em que o bastidor acaba sendo maior do que a própria trama, né? Exato. Pois Você acha é. que isso estraga ou atrapalha dar um tempero a mais na novela? Eu acho que dá um tempero a mais no sentido de você querer ver como é que o autor vai resolver o pepino. Mas em elementos muito importantes assim, é legal você manter, né? Você pode fazer de outras maneiras, criar outros empecilhos, enfim, mas que as mudanças que ocorram não sejam por uma coisa assim de nível pessoal dos intérpretes, né? Uhum. Porque aí aquilo transparece no ar, né? Você percebe que eles não estão à vontade contracenando. Você acha que isso chama mais audiência? A pessoa fica querendo ver ali o atrito entre o ator e a atriz? Se for um atrito muito visível, talvez até ajude, porque É. senão os reality shows não faziam tanto sucesso, Uhum. né? Embora a gente aqui Sim. esteja falando de novela, mas Uhum. você percebe que tem algo ali que não é dos personagens, né? Aham. Eu acho que pode ajudar. Mas uma coisa que ajuda mais o público querer ver, quando tem um problema de bastidor assim, eu acho que é uma coisa pelo lado mais do mórbido. Hum. Se aconteceu uma coisa assim, de alguém que ficou doente, de alguém que não vai voltar para a novela, ou de alguém que morreu, propriamente, foi o caso da Daniela Pérez, né? A novela aumentou de ibope quando ela morreu. Porque as pessoas queriam ver as últimas cenas dela, as últimas cenas do Guilherme de Pádua, o que, que ia acontecer com os personagens deles, com os outros todos, porque tinha mãe, tinha pai, tinha irmão, tinha, né? A Yasmin, que era a personagem dela, era a irmã da mocinha da história, que era a Cristiana Oliveira. Ela aparecia muito, ela tinha muito destaque por si, né? Então, alguma morbidez de você querer ver o que que vai dar agora que ela morreu e o outro foi preso, ajudou no Ibope. O Jardel Filho também, quando ele morreu em 83, em Sol de Verão, Bom, no final da novela, aumentou de Ibope porque as pessoas queriam ver como é que ia ficar a novela sem ele. pois é. Agora eu me lembrei do Domingos Montanher, né? Domingos Montanher também, Velho Chico. Sim. São coisas que imprevistos, né? Que acontecem, imprevistos assim, né? Coisas horríveis que aconteceram, né? E acaba mexendo e aí acaba, né, despertando mais curiosidade e o autor tem que se virar, né? O Ali. autor tem que escrever um capítulo por dia. E no Então, caso da Glória Pérez, foi a filha dela que foi assassinada. Acho que foi uma coisa bem pesada, né? Como que pra ela, ela acredito que ela deixou, né? Ela não chegou a continuar a novela, né? Ela continuou, continuou? continuou, pois é. A Daniela foi assassinada, Meu assim, Deus. entre o Natal e Ano Novo, de 92, dia 28, 29, Uhum, se eu não me engano. uhum. Foi depois do Natal. E a Glória só se afastou da novela por uns poucos dias, aquela virada de ano ali, velório, enterro e tal, tentar se conectar de novo com a realidade. E, em geral, a Globo tem um autor que acompanha, ainda que de longe, o trabalho de uma novela, um autor da casa que esteja fora do ar, né? Uhum. Para que
caso seja preciso uma doença, uma operação, um falecimento, algum grande problema, você assuma aquele trabalho. No caso de Corpo e Alma, era a Leonor Basser, que também já faleceu, né? E o Gilberto Braga também, salvo engano, era uma dupla, ou a Leonor em primeiro ali. E com a ausência da Glória, e ainda mais porque a moça que morreu era filha dela, claro que todo mundo pensou, não, não vamos exigir dela que ela escreva a novela, né? Ela agora larga a novela, não faz mal, né? Ela disse que queria continuar escrevendo. Nossa. E o pessoal falou, não, a gente continua, né? Você não precisa se preocupar com isso. Ela falou, não, porque o negócio é o seguinte, ele matou a minha filha e para eu não ficar louca, eu preciso ter alguma coisa que ponha meus pés no chão, assim, que é entregar um capítulo por dia dessa novela até a novela acabar. Senão eu vou ficar louca. Então ela não largou a novela, mas porque ela não quis, né? E a Uma coisa gente terapêutica, né, pra ela. Isso é. A gente Nossa. vendo de hoje fica pensando, puxa, a Globo fez a mulher escrever a novela. Aham, Não, não. pela Globo ela tinha largado, claro. Sim. Mas foi ela, Glória, que quis continuar. Para ela funcionou. A Janete Claire, ela não estava no ar assim, né? Estava no ar, mas foi em outras circunstâncias. No final dos anos 70, 60, virando para 70, ela perdeu um filho pequeno, o filho caçula dela. A criança morreu, teve um mal de saúde, morreu. E ela se apegou também ao trabalho desabaladamente, porque ela também falava, senão eu vou ficar louca. Eu preciso esquecer enquanto eu estou escrevendo aqui, porque eu tenho meu marido e tenho os outros para cuidar. Esse morreu. Eu preciso de alguma coisa que me segure na terra, porque senão eu não sei o que vai ser de mim. Então ela escrevia duas novelas ao mesmo tempo, até que ela melhorou e tal. Mas Nossa. é uma coisa que eu acho que para o autor de novela ajuda, né? Porque você precisa criar aquela história, mergulhar numa outra realidade e tal. Então aquilo acaba te ajudando a você colocar a sua psique em ordem para seguir a sua vida real em frente. Uhum. É difícil, né, a gente pensar, se pôr no Muito. lugar hoje, né? Assim, E até porque escrever novela dá muito trabalho, né? demais. São, a gente vê ali que é 9 meses, a gente assiste, mas tem tudo por trás, né? A criação da sinopse e tudo mais, essas coisas. Você acha que atualmente os autores que a gente tem, assim, eles estão de fato preparados para ter essa missão nas mãos de escrever novela? Porque muito se fala sobre a profundidade dos textos, que hoje em dia os diálogos estão rasos, tudo mais. Você concorda com isso, que hoje em dia o nível dos autores não tão bons assim, ou é o pessoal que está muito saudosista com os textos antigos? Eu acho que existem profissionais de talento e também profissionais que hoje são menos experientes. Uhum. E um dia todos os grandes autores também foram pouco experientes, né? Gilberto Braga, Aguinaldo Silva, Glória Pérez, Lauro César Muniz, Janete Claire, Silvio de Abreu, todos eles. Eu acho que existe sim um saudosismo, porque nós passamos muitos anos, passamos décadas. Quando eu nasci, já havia um esquema muito estabelecido de autores e de atores também, de diretores. Então, quem é que dirigia? Era o Paulo Biratão, Denis Carvalho, Daniel Filho, Wolfo Maia, Roberto Talma, né? E os autores eram esses muito consagrados, e os atores também. Nós passamos uma vida acompanhando as novelas com os grandes atores, que vinham alguns do rádio, outros se criaram em teatro. Então você tinha Francisco Coco, Diniz Fati, Mário Lago, Heloísa Mafalda, Miriam Pires, Paulo Gracindo, Paulo Tran, Clay Diácones, né? Entre muitos e muitos outros, Milton Gonçalves, Ruth de Souza, Célia Helena. E aí você, de repente, tem uma ruptura desse ciclo, porque os atores, os autores e os diretores começam a se aposentar ou a morrer. E essa renovação não foi feita de uma forma muito orgânica. É mais por você não poder contar com a pessoa mesmo. Morreu, Tarcísio Meira, morreu. Né? E por muitas décadas de contato, você tem uma resistência a novos nomes e tende a achar que eles talvez não sejam tão bons quanto os de antigamente. Isso até certo ponto é injusto, né? Com os autores é a mesma coisa. Você tem autores que hoje podem ser chamados de autores novos, mas são profissionais veteranos
já escreveram muitas novelas como colaboradores, como coautores, e quando chegaram à sua primeira novela, por mais que já tivessem 40, 50 anos de idade, sabem muito fazer aquilo. A Rosane Schwartzman, do Dona de Mim, a Cláudia Souto, do Vai na Fé, do Volta por Cima, né? Gustavo Reis, que tem um pouco menos de novelas no currículo, mas também já escreveu bastante, escreve há muito tempo, mais de 10 anos. Então, essa renovação é natural, mas ela está acontecendo assim, num curto período de tempo, muitos novos autores. Isso pode fazer com que as críticas sobre ele sejam mais elevadas, também num momento em que, fora essa ruptura de mudança de geração, você tem o acesso mais facilitado aos grandes clássicos. Então, a comparação com o nível das novelas antigas e o nosso saudosismo é explosivo para você achar que hoje em dia nada presta, né? É uma impressão que muita gente tem. Hoje em dia, bom era antigamente, sabe? E aí você vai ver, tem novelas antigas que também tem problemas, são complicadas também, de narrativa, de tudo. Mas esse contato com a novela antiga faz com que você ache que o que se faz hoje não é bom. Eu acho que, pegando do que você perguntou ainda, existe um ponto que é o seguinte: é, existem temas nas novelas hoje que não agradam a parcela A ou B do público. E as redes sociais dão muita amplitude a essa possível insatisfação. Então, o autor que seja mais progressista, ou o contrário, eventualmente mais reacionário, mais conservador, eu critico e acho ele ruim por ele ser A ou B. Então tem isso também. Mas, em geral, é um processo de uma renovação natural. Desde a gestão do Silvio de Abreu, nos últimos 10, 15 anos para cá, na Globo, foram lançados ou promovidos a autores titulares, muitos profissionais, que ele sempre teve essa preocupação de nós todos vamos faltar um dia e tem que haver novos autores para as novelas não acabarem. Sim. Então, essa renovação acabou sendo um pouco atropelada. E no momento em que eu tenho mais concorrência de outras telas, eu tenho acesso aos clássicos, eu tenho atores que não se prendem mais tanto à Globo ou à Record, então aquela identificação de que aquele ator faz novela na Globo, isso se diluiu um pouco, mas está construído, enraizado na minha geração, em quem seja um pouco mais velho, e acaba dando uma faísca ali de insatisfação. Mas eu acho que é uma fase. Você acha que é uma fase, Acho que é uma isso não fase. vai se perdurar. O problema poderia ser mais grave se os índices fossem mais baixos do que são. E a novela, por mais que a gente, comparando com outros anos, a novela tenha um Ibope relativamente menor, ela ainda atinge uma massa de espectadores que, junto com ela, é só o futebol, né? Junto com ela é só o futebol, em determinados momentos-chave também, e o Jornal Nacional, que é o jornal mais assistido da TV aberta. Então, assim, tem menos Ibope do que antigamente? Tem. Mas não é que as pessoas não gostam mais de ver. Elas vêm no Globoplay, elas vão vendo de corte em corte lá no Twitter, elas estão por dentro da novela. O que mudou é que nós não estamos mais presos a, na hora X, sentar para ver a novela. Para todo mundo ver junto. Não existe mais, todo mundo vê junto. Muita gente vê junto. Mas se todo mundo que gosta de novela ainda visse junto, os números seriam semelhantes a décadas anteriores. Nem que as pessoas abandonaram, né? É só a forma mesmo, né? De consumir, né? Nos grandes centros, você tem uma boa internet e você tem a possibilidade, vamos dizer, de, entre aspas, todo mundo assinar um Globoplay. Se você assina, você começa a ter possibilidades de programas de saída para restaurante, para cinema, para não sei o quê, na hora da novela, que é uma coisa que você evitaria, talvez, por gostar de novela. Mas quando eu chegar meia-noite em casa, eu vou ver o Três Graças, porque eu sou assinante. Então, isso não é que a gente não vê mais novela. A gente vê, mas quem tem a possibilidade de não se prender ao horário, não se prende. Entendi. E aí você acha que após esse período que a gente está passando aí
poder ter liberdade de poder assistir as novelas no horário que a gente quer e tudo mais. Aí veio agora a novela vertical, né? Uma coisa recente. Você acha que as emissoras, principalmente a Globo, né? Que é a maior delas, vai existir em algum momento, talvez daqui 10 anos, 15, a hipótese de não passar mais novela na própria emissora, na TV aberta, naquele horário? Eles vão deixar só exclusivo para a pessoa, deixar na palma da mão da pessoa mesmo? Você acha que existe essa hipótese? Não, eu acho que é uma hipótese, posso estar enganado, claro, mas eu acho que é uma hipótese um pouco remota. Por quê? Agora há pouco, por que que eu falei nos grandes centros, essa possibilidade? E também tem a coisa de você ver o Globoplay em tempo real. Então, o mesmo sinal que eu estou vendo na TV, só que não é na TV, né? É aquele ao vivo. Então, isso também tirou uma audiência da TV, porque eu estou no ônibus, eu estou no carro, e eu ligo ali meu celular, meu tablet, sei lá o quê, e ponho a novela, Sim. né? Pode não ser uma coisa que faça aí de 30 para 50 pontos, mas é uma diferença. Fora dos grandes centros, onde o Ibope, inclusive, não é medido como é medido aqui, né? É uma outra coisa. Então, eu acho que a TV aberta, ela ainda é fundamental como integração de país para toda uma comunidade que não participa do ritmo de vida dos grandes centros. Então, a novela, ela ainda cumpre uma função muito importante de reunião do público telespectador, assim como o jornalismo local. O jornalismo local é uma força muito intensa. Então, eu acredito que, inclusive mercadologicamente, o ritual do horário fixo e da programação da TV aberta ainda persista por muitos anos, aumentando ao mesmo tempo possibilidades de eu, quem sabe, você vai passar a novela agora das 8 às 9 da noite, eu posso ver depois, o capítulo é liberado lá. A Globo já fez algumas experiências do contrário. O capítulo acaba e eu posso ver o de amanhã. Eu não preciso esperar até amanhã ele passar na TV e ser liberado. Eu posso ver hoje o de amanhã. Eles fizeram isso com Éramos Seis, com Órfãos da Terra, né? Acabava 7 horas da noite o capítulo da novela das seis, eu já podia ver o de amanhã. Sábado eu podia ver o de segunda. Então talvez isso se amplie, eles comecem a disponibilizar as novelas da TV aberta como as do Globoplay, em lotes de capítulos. Então eu vejo antes, eu maratono, eu não preciso esperar a TV aberta. A TV aberta não é mais a primeira janela, vamos dizer. Talvez isso logo, logo implantem. Mas a TV aberta, com seus horários e aquele público que vai se prender à grade, eu acho que é uma coisa, como modelo de negócio, ainda muito duradoura. Você acha que ainda fica por muito tempo? Acho. E o produto é escrito pensando nessa maioria. Por mais que ele incorpore possibilidades de eu não me prender ao horário, né? E de ritmo de outras coisas que influem, séries, videogames, imagem rápida, ritmo de ação desenvolvida logo. Por mais que eu incorpore coisas assim, a novela ainda é pensada para uma grande massa, a maior possível, né? Então, eu estava até fazendo umas comparações em casa, conversando com minha mulher, que se Três Graças fosse uma novela com a mesma história que ela conta, enfim, produzida 15 anos atrás, 20 anos atrás, que é de quando vem a ideia do Agnaldo Silva, inclusive, se eu não estou enganado. Ele foi burilando, apurando essa ideia, enfim. Se ele tivesse feito essa novela em 2005, ela teria muito mais personagens, os capítulos seriam maiores, porque na época eram maiores, e coisas que aconteceram no capítulo 30 aconteceriam no capítulo 50. Então, haveria mais água no feijão, assim, você diluiria mais aquele enredo. E hoje, contando a novela como ela é feita agora, eu posso ter menos personagens porque os capítulos são mais curtos e eu demoro menos a fazer determinadas coisas acontecerem sem que isso te soe abrupto. Você acha que é uma estratégia que as pessoas estão tendo agora de deixar um pouco mais dinâmicas as coisas? Isso, Porque ninguém mais tem tanta paciência de ficar esperando. Você acha que é isso? Eu acho que a novela, nos últimos anos, ela tem, e às vezes até deu errado isso, inclusive,
você tentou incorporar características de séries, de estímulos variados que são concorrência para as novelas hoje. Assim eu te mantenho na novela. Uhum. Eu não crio uma contrariedade de a novela não atende a isso aqui, então eu sou da série, eu sou da novela, para que eu não perca o público de novela de vez. Mas no país como o Brasil, a novela é muito enraizada. Então funciona você pegar características de séries, por exemplo, uma agilidade, uma estrutura mais enxuta e demorar menos a resolver determinadas situações para que eu não ache que está chato ou que está lento. Uhum. Só que isso varia de história para história, né? Eu não posso fazer uma novela como Pantanal correndo, né? Pantanal não é Avenida Brasil. Eu não posso fazer uma novela lá na fazenda do Zé Leôncio, lá com as coisas frenéticas. Uhum. Mas, se for possível, é interessante você oferecer ao público uma coisa a que ele está acostumado fora do seu produto também, sem descaracterizá-lo, mas trazendo aquilo que pode contribuir. A Globo, ela, inevitavelmente, né, é a maior emissora, produz as novelas que são mais assistidas. Mas também a gente tem SBT, tem Record. Record geralmente está com as novelas bíblicas, SBT é mais levado para o público infantil. Por que que você acha que as outras novelas, elas não emplacam tanto quanto da Globo? É a qualidade ou as pessoas têm muito aquela cabeça fechada? Não, é só a Globo que faz novela boa? O que que você acha que acontece? Eu acho que fora da Globo, ainda que de vez em quando aconteçam alguns sucessos que são até meio inesperados, né? Justamente por causa disso que você falou. Talvez haja uma percepção de que é a Globo que faz as melhores novelas, etc. Porque o know-how dela se apurou muito ao longo dos anos, né? O nível de excelência da Globo em dramaturgia realmente é muito elevado. E não é que as concorrentes façam produtos ruins, mas por uma questão de verba que é aplicada, das temáticas que são muito segmentadas, então um público que gosta das novelas da Globo não necessariamente vai querer ver as novelas infantis do SBT ou as novelas bíblicas, enfim, porque por serem muito segmentadas, elas não atendem sempre a determinadas características que reúnem públicos de variados setores, que é histórias paralelas que interessem a um público que às vezes não está ligado na trama principal. No caso da novela bíblica, o maior desafio para os autores é fazer novelas que se mantenham naquele recorte histórico dos acontecimentos da Bíblia, mas que também apresentem em trechos folhetinescos, coisas que eu acompanhe como novela, mesmo não sendo eventualmente cristão, mesmo que aquilo não me diga nada enquanto fé, mas pela história. Então, esse tipo de novela nem sempre tem acolhida de uma grande parcela do público, porque não são novelas assim para todo mundo ver, né? É nichado, né? Isso aí. As novelas da Globo são, em geral, claro que cada horário tem as suas características, isso enraizado há muitos anos, mas a novela da Globo é mais para todo mundo ver. Mesmo a de época, mesmo a adulta de 9 horas. E a novela do SBT é uma novela para família, mas o foco é na criança. Você deixa a criança vendo lá, ela vê no YouTube, ela vê no Netflix, ela tem babá eletrônica, não tem mais desenho na televisão, né? Então é a novela de criança. E a novela bíblica, algumas deram muito, muito certo, chamaram uma atenção, foram muito bem feitas, né? Acho que o maior exemplo é os Dez Mandamentos, né? Jesus também foi muito bem, A Terra Prometida, mas são novelas que também elas têm um preconceito muito grande de muita gente porque são cristãs. Só que essas novelas, as que fizeram muito sucesso, elas furaram a bolha do cristão. Porque você se liga em quê? Nas vilanias, nas intrigas, nas traições, nos triângulos amorosos, nas coisas que acontecem naquele tempo bíblico, como acontecem hoje. Hoje em dia. Né? Então, o desafio do autor da novela bíblica é esse. E as que dão mais certo são as que são mais eficientes nessa tarefa. Agora, a percepção de que a novela da Globo é melhor, ela é muito firme na nossa relação com televisão, né? E por isso a novela da Globo também é muito exportada, né? Junto com a do México, aqui das novelas da América do Sul, da América Latina, acho que são as mais exportadas pelo mundo afora, né? Então, embora as do México sejam muito diferentes das brasileiras, mas atendem a muitos mercados.
o nível de excelência no que a Globo faz enquanto formato, por mais que você não goste de uma tanto quanto gostou de outra, enfim, mas enquanto gênero, é um sucesso incontestável. E essa percepção existe muito, né? Por mais que hoje a Globo tenha enfrentado e com iniciativas que eles tentam inovar, enfim, para trazer novos públicos e não perder a sua posição, ela ainda tem uma percepção na nossa cabeça muito forte de que ela é hegemônica, ela é líder, ela faz com excelência aquilo que ela se propõe a fazer. E isso explica um pouco, por mais que às vezes as pessoas não racionalizem, a resistência aos produtos das outras emissoras, por melhores que eles sejam. Tem coisa muito boa também, essas novelas de criança. Eu via outras Chiquititas, né? Outra Carrossel. Minha geração agora está botando os filhos para ver essas, né? Mas eu acho que tem histórias muito interessantes, assim, que você entende por que que a criança gosta, né? Se comunica bem com o público, né? Exatamente. público Você assistiu. senta para assistir ali com a criança, ou você mesmo, por que essas crianças gostam tanto? E aí você vê que tem adultos, e principalmente de mais idade, que gostam também, porque são novelas menos sexualizadas, são novelas Leves, que né? são leves, têm peripécias suaves, né? E isso agrada muito também a uma parcela do público, que às vezes na Globo falta. Muita gente reclama que A Dona de Mim é uma novela muito pesada para passar 7 horas. E a gente pode dizer que é verdade, né? Tem habilidade para lidar com aquilo e tal, mas realmente é uma novela que sobe um pouco o tom. Sim, sim, eu também acho. E agora eu queria também saber de você, assim, se pudesse ranquear uma novela que, quando saiu que ia estrear, ninguém dava nada, mas foi um sucesso. Você consegue ter uma em mente para falar? Ninguém tinha muita expectativa, ninguém dava nada e a novela virou um sucesso? Isso. Vamos ver, dessas... Você tem preferência de época ou não? Mais Não, recente, mais não, antiga? pode ser, pode qualquer emissora, recente, antiga. Eu acho que ninguém dava muita coisa, talvez por novelas de autores estreantes, né? Porque você não tem histórico. Talvez ninguém esperasse que Da Cor do Pecado foi o sucesso que foi, né? Primeira novela do João Manuel. Primeira novela dele. Ele tinha sido colaborador. Novela ele quase não tinha feito. Ele escrevia mais minisséries com a Maria Adelaide Amaral. Acho que ele tinha feito uma novela só, que foi Desejos de Mulher, com Euclides Marinho, em 2002. E aí apresentou a sinopse de Da Cor do Pecado, que chamava Chocolate. Chocolate, o nome que ele tinha dado era Chocolate. E aí o Silvio de Abreu ainda não tinha o cargo oficial que ele veio a ter depois de chefe da teledramaturgia, mas ele tomou para si uma tarefa de ver sinopses de autores para sugerir que a casa produza, e viu essa Chocolate e gostou. Ele falou, olha, eu confio tanto que eu supervisiono essa novela e se fizer água eu assumo ela. E aí a casa se sentiu segura. Olha. Eu acho que ninguém esperava que Da Cor do Pecado fosse o sucesso que foi. Que dê certo, a Globo espera, claro, enfim. Mas que fosse o fenômeno que foi, se eu não me engano, foi a novela das 7 de maior sucesso desde A Viagem, que tinha sido de 10 anos antes. Né? E fora umas do Carlos Lombardi, o Gaúga, com o Kubanacan, que também fizeram muito sucesso. Mas Da Cor do Pecado foi um grande sucesso. E outro exemplo, falamos agora das bíblicas, das infantis, né? Eu acho que ninguém esperava que os 10 Mandamentos fizessem o sucesso que fez. Ninguém esperava que os 10 Mandamentos fizessem o Jornal Nacional acabar às 10 horas da noite, que o capítulo que abre o mar ganhasse por X minutos da Globo. Ninguém esperava. Até pelo preconceito de, que é da Record, né? Não. E também ninguém esperava que Pantanal, na Manchete, fizesse o sucesso que foi. Sim, Ninguém esperava. Ninguém esperava. A própria Globo esteve para fazer Pantanal várias vezes nos anos 80 e, por uma desculpa ou outra, acabou não fazendo. E depois eles, vamos dizer, se retrataram com o Benedito fazendo a versão deles, porque perderam a oportunidade de fazer logo de vez, né? Logo sempre. E ninguém esperava que Pantanal fosse o sucesso que foi. Na Manchete, num horário que era mais tarde, porque Pantanal passava às 9h30 da noite. Hoje, Três Graças começa às 9h30 da noite, mas naquela época era tarde. Né? 1990, 9h30, muita gente desligava a televisão, porque acabou a Rainha da Sucata, você vai dormir. Né? E a Manchete justamente foi naquele horário, 9h30, porque eu vejo a novela da Globo e mudo para lá.
deu certo. E ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, porque era uma novela diferente, né? Era uma novela contada de uma forma lenta. A televisão nos anos 80 tinha passado por uma modernização de rapidez, de videoclipe. Usa-se muito essa expressão na imprensa da época, uma linguagem de videoclipe, né? Uhum. E Pantanal era bucólica, Pantanal tinha o tuiuiu, o jacaré, a onça, e música sertaneja, e roda de viola, toca aí o cavalo preto. Nossa, e aquilo para o grande Diferente pra público, época, né? diferente. E o grande público do Brasil profundo abraçou o É esse, Pantanal. né? E a cidade grande, que não tem aquela vivência, também abraçou o Abraçou. Pantanal. Aí foi um fenômeno. E eu quero saber agora ao contrário. Uma novela que, quando foi anunciada, essa novela vai dar o que falar, vai ser ótima, e aí o final não foi tão bacana assim. Você tem alguma em mente? Ah, o contrário, olha, uma novela que causou uma expectativa e acabou não atendendo. Um amigo meu, se assistir aqui ao nosso encontro, eu vou citá-lo, que é lá do Sul, o meu amigo do Rio Grande do Sul, Fernando Russovski. Atenção, Fernando Isso, Russovski, ó. Fernando Russovski. Essa é pra você. Isso, já falamos bastante e ele uma vez a gente conversando, a resposta para essa sua pergunta, A Regra do Jogo, do João Emanuel Carneiro. Mais uma do João. É, essa foi uma novela que, você vê, uma que ninguém esperava e virou o que virou, Que era tem uma dele dele. também. É, Uhum. e eu acho que Mania de Você, menos que Regra do Jogo, mas Mania de Você, acho que também é uma que as pessoas esperavam É bastante. que veio Avenida Brasil, né? E ficou naquele É, patamar. exatamente. Todo mundo espera que ele faça de novo Avenida Brasil. Uhum. Eu acho que a cilada de Avenida Brasil 2 também mora nisso. Bem nisso. Porque é dois, mas não é, dois não é um, né? Uhum. Mas por que que é a regra do jogo? Porque justamente por ser a novela que ele ia fazer logo depois de Avenida Brasil, as pessoas, e a Globo falava assim, estreia dia tal, a regra do jogo, do mesmo autor Autor. de Avenida Brasil. Eu lembro, eu lembro. Foi João uma, e Emanuel foi uma Carneiro. vinheta também que tinha pessoas de um lado de branco, outras de preto, né? Num jogo de xadrez, Isso. foi muito marcante. Exatamente, porque essa promoção de você falar do mesmo autor de Avenida Brasil faz com que eu espere. Eu não estou exatamente preparado para uma outra novela diferente. Eu quero o mesmo espírito. E a regra do jogo é uma novela completamente diferente. Por mais que ela tivesse semelhanças, digamos assim, em querer tratar com personagens que são periféricos, representar uma grande parcela do povo, até com humor. Tinha o caso do MC Merlot, né, que era o personagem do Juliano Casarré, a Isabeba, mãe dele, Suzana Vieira. Uma casa parecida com a casa do Tufão, mas que eles eram falidos, que inclusive tinha o mesmo Marcos Caruso, que era o Frederico Stewart, né, que ele chamava. Isso. E não era Leleco, né? O Leleco era rico e ficou pobre, né, no É. caso. E por mais que tivesse uns pontos de emulação, a regra do jogo tinha uma história com um personagem dúbio, que não valia nada, mas se promovia como Romero o Rômulo. Romero Rômulo, exatamente, que muito se quis que o Murilo Benício fizesse esse papel na época, mas ele acabou não acertando, enfim, e foi o Nero. E o Nero fez muito bem, inclusive, Sim. mas ele também estava fresco do Comendador, do Império, É. então isso deu uma balançada ali e tal. Foi uma novela que as pessoas esperavam muito, porque é do autor de Avenida Brasil, e nunca mais vai ter uma novela que nem Avenida Brasil. Acabou que, por melhor que ela fosse, eu acho uma novela boa. Uhum. Acho uma novela bem estruturada, enfim. Mas, por melhor que ela fosse, a expectativa que se criou não ia atender a que você está em casa. Por melhor que eu faça, você vai achar que não está no ponto. Porque fica muito naquela, né? A Avenida Brasil não pode ser menor do que aquilo, né? Exatamente. Você fica falando nela e é do autor de Avenida Brasil, você promove daquela maneira, acaba que não deu, né? Tem outros casos, se a gente for ver, de novelas que se falou muito, é o remake, ou é a novela nova do autor tal, enfim, né? Eu acho que talvez nesse campo a gente possa citar o remake de Guerra dos Sexos, do Silvio de Bom Abreu. exemplo. É. Foi uma novela que criou uma expectativa, porque é um grande clássico que ia ser refeito pelo mesmo autor, pelo mesmo diretor, que era o Jorge Fernando. E na novela das sete, tinha acabado de ter um remake muito bem sucedido, que foi o de Tititi, do Cassiano Gabos Mendes, feito pela Maria Adelaide Amaral.
Então as pessoas falam, pô, Tititi deu muito certo, então Guerra dos Sexos, por que que não vai dar, né? Quem dirigiu Tititi também foi o Jorge Fernando, mas Guerra dos Sexos não deu Não certo. emplacou, né? Não deu certo. Por quê? Além das mudanças que houve na relação entre homem e mulher, que era o lance da novela, em 30 anos, o Mudou machismo muito. continuava, etc., mas muita coisa mudou. E demoraram para mudar isso na própria novela, demoraram para mexer. Mas além disso, primeiro que muitas coisas que foram mantidas, elas na primeira versão aconteceram e elas tinham sido incorporadas, feito meio que um manual das novelas da Sete que nós vimos nesses 30 anos entre uma versão e outra. Então ela parecia repetitiva. Uhum. Mas não era, na verdade foi ela que criou muitas coisas, né? Mas eu acho que o grande problema foi o elenco, porque o elenco era bom, de um modo geral. Só que a primeira versão teve basicamente personagens moldados pensando naqueles intérpretes. Então, Tarcísio Meira levando torta na cara, ele galã, fazia um personagem que já tinha casado 5 vezes, criou 2 filhas sem as mulheres, e ele era um fraco diante das mulheres, embora machistão, etc. Tal. O Felipe, né? Quem fez foi o Edson Celulari, da outra vez. Aí você tem o Tarcísio Meira brigando com Glória Menezes, que são os ícones de casal da teledramaturgia. Paulo Altran e Fernanda Montenegro foram substituídos por Tony Ramos e Irene Ravache, que são também 2 grandes artistas, mas eles não tinham a magia de Paulo Altran e Fernanda Montenegro, que nunca tinham trabalhado juntos. Inclusive na abertura aparece assim, e pela primeira vez juntos, Paulo Altran e Fernanda Montenegro. Então, eles são ótimos juntos, tem muita química, por isso mesmo foram escolhidos Irene Ravache e Tony Ramos, mas não era uma novidade vê-los juntos. Então isso quebra um pouco do que é a Charlot e o Otávio, né? Entendi. Talvez se fosse o Tony Ramos com a Marília Pêra, enfim, uma outra dupla. E pequenas coisas assim acabaram atrapalhando Guerra dos Sexos repetir o sucesso da primeira versão, como Tititi repetiu. Embora tenha sido uma novela bastante diferente da primeira, Tititi. Talvez por isso ela tenha dado muito certo, inclusive. Entendi. E agora aí a gente vai estar chegando na reta final, vou fazer um bate-bola, um jogo rápido aí com você. Vou te fazer algumas perguntas que você vai soltando aí, o que vier na sua cabeça você solta, tá? Tá. Cita pra mim uma atriz veterana, Rosa Maria Murtinho. um ator veterano. Já que o Coco morreu, sempre fui apaixonado pelo Coco, o Lima Duarte. Lima Duarte, você acha que... Lima Duarte. Embora agora ele tenha diminuído o ritmo de trabalho, né? Muita idade, né? Quase 100 anos. Mas o Lima Duarte é insuperável. O Lima Duarte é muito bom. O Ari Fontoura também. Tem vários, né? É. Mas se você pudesse escolher um só, seria Lima Duarte. Então. Lima Duarte. Lima. E um autor de novela. Lauro César Muniz. Olha. Dos vivos. Não, É. de um geral. Janete Claire. Janete Claire. É. Tá. E uma novela da Janete Claire, então. Ah, Difícil, né? é difícil, né? Mas uma só, aquela que você fala, esse é meu top 1. O Astro. O Astro. O Astro. Eu sempre fico o Astro ou Selva de Pedra? O Astro. Até mesmo um remake também de O Astro, você acha que Eu acho um legal? remake muito bom. Eu acho um remake muito bom. E foi um grande sucesso do horário, né? Acho que só Verdades Secretas. Não. Verdades Secretas e acho Foi que das os 11. dias eram assim. Acho que essas 3 que se igualam. O Astro fez mais sucesso até do que Gabriela, se eu não estou enganado. É. O Astro, eu acho uma novela muito boa. E é porque a Janete tinha um visgo, uma magia na maneira de contar as histórias que eu acho que você falou assim, os autores hoje são menos bons, não é que sejam, mas eu acho que por mais talento que você tenha na carpintaria da novela, você precisa escrever com paixão. A sua paixão por contar a história dá paixão em quem vê a história. Nossa, boa, hein? Forte. E se eu escrever porque estão me pagando só, pode sair bom, pode ter uma qualidade dramatúrgica, mas o público em casa pode não se pegar na minha novela como pega na do Valcir Carrasco, que escreve dando risada porque jogou na lama. No entendeu? chiqueiro, né? Ela dizia, a Janete, eu choro vendo a novela depois assistindo. Nossa. Eu esqueço que fui eu que fiz eles brigarem lá e tal. Eu dou risada e eu choro. Mas mulher, foi você que escreveu. Eu não lembro. Eu tô
Nossa. Ó, fica a dica aí pra você que tá querendo escrever uma novela. Vai que tem algum autor aí que tá assistindo. Ó, Isso, fica a dica aí. Se baseia em Janete Claire pra fazer uma coisa boa, Sim. né? O Cláudio Cavalcante, não te cortando, que eu sei que você vai perguntar outras coisas, mas não te cortando, mas já te cortando, o Cláudio Cavalcante, depondo sobre a carreira dele, sobre as novelas da Janete Claire, teve uma frase dele que eu gostei muito, uma passagem que ele contou assim, ele falou, olha, as pessoas reclamam muito que em novela tem umas coincidências assim, não é possível que eles vão se encontrar assim, saindo do bar, nessa esquina, 3 anos depois, ele fala, vão, porque a vida é assim. Isso acontece na vida. Por que que na novela a gente acha ruim? E a vida é uma novela da Janete Claire. Essas Nossa. coisas acontecem. Ele falou assim. E sabe por que que ela fez sucesso? Porque se ela não fosse a Janete Claire, ela seria a maior fã das novelas da Janete Claire. Janete Claire. Eu nunca mais esqueci disso, porque é a perfeita definição, né? Uhum. E ela gostava muito de contar histórias e de saber que o público está assistindo e emocionar o povo. Ela gostava muito, ela era muito apaixonada. E os grandes autores, em geral, são muito apaixonados pelo seu trabalho, pelas Tem que histórias que ser, eles né? contam. Tem que ser. Não. Todos os que deram muito certo, em geral, fizeram com muita paixão pelas histórias que eles estavam contando. E aí, agora pra finalizar mesmo, qual a novela que você acha que representa melhor o Brasil e que é a sua favorita? Eu já sei que não é Vale Tudo. Não é Vale Tudo, Já embora ela sei. seja muito boa. Não, claro. Mas qual que é a novela, na sua opinião? Roque Santeiro. Olha, já veio de cabeça. Roque Santeiro. Por que exatamente? Porque Roque Santeiro é uma novela que você falou porque é uma novela que represente muito o Brasil, né? Em Roque Santeiro você tem uma cidade, chama-se Asa Branca, né? Ela é localizada em um lugar do Brasil que não é deixado muito claro. Existem pessoas ali que representam todos os tipos brasileiros, o carioca, paulista, gaúcho, vários e vários nordestinos e enfim. E Roque Santeiro é uma novela muito envolvente e ela retrata bem o Brasil porque ela mistura uma abordagem de problemas religiosos, exploração da fé, política, coronelismo, romances e problemas amorosos, enfim, uma cidade sustentada a partir de uma mentira sobre um falso herói. E a partir dali, todas as hipocrisias, todos os falsos moralismos do Brasil são retratados numa novela que tem comédia, mas não é uma comédia. Tem humor, mas não é uma comédia. Tem muito romance, mas não é uma novela romântica. Fala de política, mas não é uma novela sisuda, como as do Lauro César Muniz, por exemplo. Fala de religião, mas não é uma novela catequizante. Ela não torna você católico, embora a Igreja Católica seja o grande combate religioso contra os ex-votos lá do Roque Santeiro. Então é uma novela que é puro suco de Brasil, porque ela tem diversos tipos de diversas classes sociais em constante atrito por conta dos seus interesses que entram em conflito e todos esses interesses têm a ver com a ironia de uma cidade que vai explodir se uma mentira for tornada pública. A verdade não é a verdade que a gente espera que seja. Então, existem muitas camadas de um Brasil que vive de aparência, de um Brasil que mente, que escamoteia, que engana para se dar bem em cima dos outros, enfim, então. E ela abriu, no horário das 8, uma seara que foi seguida, inclusive, pelo Vale Tudo. Então, para mim, é Roque Santeiro. Também pelo seu elenco, pela qualidade dos personagens, os atores, a direção, a cenografia. Cada vez que eu assisto Roque Santeiro, para mim é como se fosse a primeira vez. Roque Santeiro é sempre uma descoberta. Então, remake, se vier, você aceita? Aceito, mesmo com esse amor todo por ela. Eu acho, inclusive, que essas novelas, elas devem ser refeitas, mas mantendo esse espírito, que não foi o que fizeram com Vale Tudo. Entendi. Né? Vale Tudo, quando falaram assim, a gente vai suavizar a Odete Roitman, eu falei, não pode isso, gente. A Odete Roitman, ela é o monstro que é porque ela diz essas coisas e ela faz as coisas que faz. Suavizar a Odete Roitman, quando tem tantas Odetes aí na Paulista fazendo manifestação, você entendeu? Eu acho que não é o caso, mas... Não à toa deu no que deu, né? Não agradou tanta gente assim. Exatamente. Acontece.
Fábio, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua presença. Obrigado Que a você. aula, hein? Não imagina que é isso. Para quem gosta de novela, ó, aqui Fábio, não tá achando outra pessoa para poder falar melhor. E agora saber agora também da sua opinião. Você concorda com o Fábio? Acho que Rock Solteiro é a melhor novela de todos os tempos, que mais representa o povo brasileiro. Deixa aí nos comentários que eu quero ler, quero entender aí qual que é, o que afinal, né? O que que o público brasileiro tanto almeja para fazer talvez nascer de novo essa vontade de assistir novela que às vezes acaba se perdendo um pouco, né? Fábio, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Você falou uma atriz, a Rosa Maria Moutinho. Eu acho que a Rosa Maria Moutinho, ela é menos valorizada do que ela merece. Deveria ser mais. Claro, é muito saudada, veterana, etc. Mas as pessoas... ela vai precisar morrer. Muita gente não dá valor à novela. Você pega livros, artigos, muita gente leva a novela por um aspecto de... é puramente mercadológico. É para vender sabonete aí da Colgate, Palmolive aí, pronto, acabou. Um dia talvez até tenha sido. Mas depois ela se tornou um produto cultural, inclusive em termos de divisas, muito importante. Os grandes atores brasileiros, se não todos, quase todos já fizeram novela em algum momento. Né? É o grande produto, né? O grande produto. No Brasil, na nossa realidade de audiovisual, o teatro é caro, as pessoas não podem ir, não sei o quê. A novela é a vitrine para o grande ator chegar ao público. E eles todos falam isso. A Fernanda Montenegro, ela fala, eu não podia ficar sem fazer novela. Não podia. É cansativo? Te prende muito tempo a novela? Sim. Mas você precisa fazer. E fez várias e tal. É muito legal a gente poder falar sobre uma coisa que a gente gosta. E eu tenho muito prazer, não só porque eu gosto, mas porque alguma coisa que eu aprendi, eu posso passar para quem ouve. Né? A minha grande satisfação é passar para quem ouve. Porque o conhecimento, quando ele se perde só na gente, né? É um problema.